enfermeiras e agora empresárias, né, do seu próprio negócio e mostrar, né, para essas pessoas, para os nossos colegas de profissão, para outras pessoas que também estão aí nesse movimento, querendo, né, mudar, querendo sair desse cenário desconfortável ou que realmente precisa de algo, dessa virada de chave mesmo, né? A gente sabe que em algum momento das nossas vidas é necessário essa virada de chave. Então, acredito que na nossa trajetória acontece várias viradas de chave. Com certeza. Então, esse nome veio no melhor momento, assim, acredito, do meu cenário, porque acho que por isso que veio esse nome. Porque foi realmente na minha virada, mais uma virada de chave da minha vida, que foi essa transição de carreira e assumindo aí, né, o protagonismo da minha história com a Matos Care e trazendo esse movimento realmente do empreendedorismo para que as pessoas tenham, busquem e tenham essa mentalidade empreendedora que faz toda a diferença na nossa carreira, na nossa profissão, no nosso dia a dia. Nossa Então, vida, né, Nath? acredito, o Instituto já está presente aí também. Acredito que sua história vai conectar com muitas histórias que estão aí do outro lado com a gente. Né? E além disso, no nosso grande evento, no dia 25 de julho, estaremos aí compartilhando as histórias reais que faz diferença, né? Que não nossas histórias elas não são porque eu vi, contaram, não, é a nossa própria história que vai ser contada lá e a gente vai ter esse momento maravilhoso. Eu vou iniciar pedindo, Sheila, que você se apresente para o nosso público, né? Para quem não te conhece, conhecer um pouquinho da Sheila Mello, enfermeira, empreendedora, empresária. É isso aí, Fala. Lai. Primeiro, eu queria parabenizar, eu acho que esse momento que você está promovendo e essa conexão, que não é por acaso, né, da gente estar conectando pessoas que têm o mesmo espírito, que querem transformar, que foram transformadas e querem levar essa transformação para os demais. Você me sentiu extremamente tocada e motivada e muito feliz de você estar trilhando esse caminho e trazendo outras pessoas, porque é uma crescente. Eu acho que a gente só faz engrandecer cada vez mais o nosso meio. Então, primeiro, parabéns, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando desse movimento e tenho certeza que são conexões que vão transformar muitas outras e o futuro está vindo brilhante por aí, né? Para me apresentar, eu costumo dizer que assim, eu sou uma pessoa inquieta, uma pessoa movida a desafios, sempre com vontade de crescer, com a sensação de que sempre tem um próximo degrau, sempre tem um próximo nível. Então, sempre movimentando a minha vida em função disso. Né? Eu sou natural de Vitória da Conquista, vim muito jovem para Salvador para começar minha faculdade aqui, mas com um cenário de vou construir minha independência. E esse sentido de criar minha própria liberdade, criar minha independência, foi o que moveu a minha vida, a minha trajetória toda. Né? Então, fiz enfermagem durante toda a faculdade, trabalhei para poder me sustentar aqui dentro de Salvador. Fiz diversas especializações, mestrado em administração, fiz formação de coaching, fiz diversos cursos na área de inteligência financeira e inteligência comportamental também. Sou uma curiosa do desenvolvimento humano, então lidar com pessoas faz com que a gente observe bastante comportamento, que a gente busque autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então eu sou essa pessoa que durante esse caminhar casou, tem 2 filhos, é mãe, esposa, filha, mulher e agora empresária. Maravilha. É as histórias que se conectam, não tem para onde correr. Em algum momento, em alguma fase das nossas vidas, conecta com outras pessoas. E quando a gente faz um ciclo, as histórias acabam sendo muito parecidas. Né? Então, aí, Uhum. como você falou agora, mãe, esposa, dona de casa, empresária, é o meu contexto hoje, é o contexto de vários que estão fazendo esse movimento com a gente, está participando. Né? Então, perfeito. E conheci como professora, inclusive maravilhosa, ver minha gente, que professora, marcou realmente a minha história lá na Unifax.
Então, conte assim para a gente, Shelinha, o que você faz atualmente, né? Para poder a gente. Você trouxe um pouquinho da sua história inicial e a gente vai agora andar pelo seu momento, o momento atual de Sheila. E aí você conecta com suas informações de história também para poder o público interagir com a gente. Vou trazer um pouquinho, sim. Então, hoje eu sou fundadora da Inspirar Finanças, né? Construí um método diferente do mercado atual de olhar para finanças por um outro prisma, começando pela análise comportamental, entendendo o comportamento, padrão, a relação com o dinheiro. E com isso eu construí a minha missão, que é ajudar mulheres, e hoje principalmente com pessoas profissionais da saúde, que conectam muito com a minha realidade, com tudo que eu vivi, a se organizarem financeiramente, a mudarem a sua mentalidade com relação ao dinheiro, com relação ao empreender. Né? Eu desenvolvi muito na minha trajetória e acho que isso foi um diferencial, que vim sempre com um senso de autorresponsabilidade, que isso me fez empreendedora desde muito cedo. Né? Porque para mim empreender não é necessariamente abrir uma empresa, empreender não é necessariamente vender, né? Empreender é você ter um espírito de solucionar problemas, de se facilitar qual seja o espaço que você está vivendo. Eu fiz muito isso ao longo da minha trajetória. Então, assim, entender quais são os desafios que eu tenho para viver hoje, trazer aquilo para mim, aí aquele contexto de o que é que eu posso fazer para entregar e para facilitar essa entrega. E acho que foi isso que foi me conduzindo nessa crescente dentro da área profissional. Né? Então, esse lugar de trazer o comportamento com um senso de autorresponsabilidade, principalmente guiado por escolhas. Então, eu sempre estabeleci as minhas metas anuais, sempre desejei algo diferente e fiz acontecer para que aquele contexto ele fosse realizado. E sempre esteve em paralelo a isso, entender as ferramentas que estavam a meu favor. Né? Eu não tive um contexto de educação financeira na minha infância e acredito que a maioria da nossa geração não Não foi teve. educada para poder criar uma relação saudável com o dinheiro. Então, durante todo o tempo, eu precisei aprender, né? Até para entender o que é a minha independência financeira e entender como é que eu me relaciono com o dinheiro. Como eu ganho, como é que eu faço uma declaração de imposto de renda sem cair na malha fina, conciliando um, dois, três, eu cheguei a ter 4 vínculos simultaneamente. Não sou diferente da Meu nossa Deus. categoria. Então, você sabe que a sua força de trabalho né, é a mola principal para você alcançar outros degraus e construir patrimônio, porque foi essa a mentalidade que eu construí. Mas nesse lugar de somar vínculos, né, eu passei por diversas áreas. Eu comecei, antes de começar a enfermagem, eu já trabalhava. Né? Eu brinco que eu tenho 2 carteiras de trabalho com 27 vínculos acumulados, e isso sempre muito simultaneamente. Então, eu precisei aprender a lidar com o dinheiro desde cedo para fazer essa construção. Só que, durante muito tempo, eu esperava resultado rápido. Então, assim, eu aprendi a fazer day trade, eu ganhava muito dinheiro, perdia muito dinheiro, swing trade para poder melhorar, criptomoeda, e comecei a mexer no mercado financeiro e entender que, assim, existe o tempo de todas as coisas, né? De você aprender, de você construir, de você plantar, de você colher. E esse processo, ele veio me trazendo muitos aprendizados ao longo desse contexto. E ter a oportunidade de experimentar diversas áreas da enfermagem. Né? Eu comecei com treinamento e desenvolvimento, passei por terapia intensiva, por urgência e emergência, passei por área técnica da CESAB, home care durante muito tempo, trabalhei na indústria, representando o Norte e Nordeste, então assim, eu tive contato com muitas pessoas da área de saúde, com muitas pessoas que ganhavam muito bem, e que viviam sempre num nível de insatisfação, de não se sentir reconhecido, de não se sentir valorizado, de não conseguir fazer uma viagem, de não conseguir construir patrimônio. E eu me via diferente dessas pessoas, né? Porque todo mundo perguntava, pô, todo ano você viaja, tem filho e continua viajando, tem filho e já comprou casa, tem filho e já tem trocando de carro o tempo inteiro. Então, essa percepção de que todo mundo está fazendo, que não está alcançando isso, e eu estou fazendo e estou alcançando, me gerou cada vez mais a percepção de que comportamento é mais importante do que o quanto você ganha, o quanto você acumula. Né? Eu digo sempre que quando eu me casei, a responsabilidade aumenta quando você casa. Né? Uma coisa é você liderar a sua própria vida, só você e sua responsabilidade. Você casa, tem um outro degrau de responsabilidade. Você tem filho, é um outro patamar de responsabilidade. Você tem 2 filhos,
Aí, né, o nível de complexidade vai aumentando. E para você lidar com tudo isso, você precisa, sem dúvida nenhuma, ter uma consistência, né? Então, o que eu aprendi nesse mundo de ciclos, de oscilação, foi, sim, a minha força de trabalho traz recurso financeiro, mas é a minha inteligência emocional que vai fazer com que eu tenha uma consistência e virar a minha forma de enxergar o dinheiro, ao invés do quanto eu ganho, para o quanto eu guardo, o quanto eu faço meu dinheiro trabalhar a meu favor, o quanto eu construo de patrimônio, fez, sem dúvida, uma transformação, uma jornada de construção, né? Não só de sofrimento. E aí isso, com certeza, torna mais leve o meu dia a dia, né? Não menos trabalhoso, porque eu tinha jornadas de trabalho exaustivas. Na época da faculdade, eu chegava em casa 22 horas. O bebê de 1 ano, enfim, eu dizia, nossa, eu estou fazendo o melhor que eu posso como mãe, dou o melhor do meu tempo para eles, mas o meu tempo livre com os meus filhos era final de semana, né? Porque durante a semana era saindo do hospital para a faculdade, da faculdade para casa, e no outro dia começava a jornada de novo. Então a gente trabalha, ganha muito, mas não faz a vida sobrar, né? Você não consegue estar presente como mãe, estar presente como esposa, estar presente onde você precisa viver, onde você precisa usufruir daquilo que você construiu. E isso, para mim, sem dúvida nenhuma, foi o que marcou o meu desejo contínuo, presente, sempre de empreender, de buscar algo além do que o CLT me proporcionava. E eu, né, não tenho do que me queixar das experiências que eu tive. Com toda Perfeito. essa vivência que eu construí, eu aprendi e construí muito, e eu cheguei até aqui em função de tudo isso. Mas chegou a um limite, né? Ali eu quero agora fazer a vida sobrar. Eu sei que aqui tudo que eu precisava eu já alcancei, e agora eu preciso empreender. Então, eu cheguei a fazer mais de 11 planos de negócio ao longo da minha jornada, né? Clínica de vacina, cuidador de idosos, eu olhava a franquia de todas as áreas, começava esse processo, mas alguns saíram do papel, a maioria deles não saíram do papel, justamente porque eu ia adiando esse momento de eu quero trazer essa responsabilidade para mim e começar um negócio sempre, porque eu estava ali pesando entre liberdade e segurança, né? Na minha cabeça, principalmente depois que você tem filho, o que veio para mim é, meu Deus, eu vou me arriscar, eu vou sair do seguro, vou sair de eu ganhar aquele valor todos os meses que supre a minha necessidade, porque ainda tem essa realidade. Sempre tem esse start do certo, né? Do certo. É sempre. Claro que, como eu falei com o Cris ontem, a nossa trajetória do CLT nos trouxe bagagem para chegar onde nós estamos, né? E só que assim, a tendência é a gente ficar naquela do ganhar o dinheiro, mas esse dinheiro faz o quê? Ele me dá essa liberdade, que a gente fala muito da liberdade, se fala, na verdade, hoje muito sobre a liberdade financeira, onde as pessoas não estão tendo essa liberdade financeira, elas estão trabalhando, trabalhando, e essa liberdade financeira ela não chega. Ela tem até o dinheiro, mas a liberdade não vem. E aí, nesse ciclo que você está trazendo aí, que a gente vai e nessa que para tirar essa cultura ou esse que, na verdade, aí você já vai trazer em outra visão para a gente, né? O que é que realmente é o entrave desse dinheiro na, na vida de quem está sempre trabalhando, buscando e nessa roda gigante aí. Pois é. Ao mesmo tempo que para mim, né, faz grande diferença hoje, assim, aquele momento que eu adiava a minha tomada de decisão era muito no lugar de achar que eu estava dentro de uma zona de conforto e segurança, né? E aí a gente entende que ter um salário fixo gera uma segurança, mas isso é limitante. Foi isso exatamente que me colocou num ciclo automático, como a maioria dos nossos colegas, né, que ganha para pagar conta, para realizar uma viagem, que era o que eu conseguia fazer, até ter seu carro, enfim, mas volta para o ciclo de trabalhar mais para poder ganhar mais, e esse ciclo vira você começar a diminuir os seus sonhos, você começar a se encolher para poder viver naquele lugar de o que eu ganho é o suficiente para poder manter aquele padrão. E aquela segurança que em algum momento, né, me fazia confortável para poder permanecer ali,
simplesmente se rompeu quando a gente vê o mercado de educação, e era um vínculo na educação que eu estava, mudando cada vez mais. A saúde não é diferente também, cada vez você tendo uma oferta de trabalho com salários menores, com estrutura de trabalho menor, com uma condição completamente diferente. E assim, eu comecei na época nobre da enfermagem, né, tendo possibilidade de começar com um piso salarial muito bom. E hoje eu sei que não é mais assim. Então, assim, a minha segurança foi por água abaixo quando eu fui desligada do meu principal vínculo. Né? E aquele momento foi de simplesmente perder mais de 50% da minha renda mensal. Então, o que é segurança? E aí aquele lugar me fez questionar exatamente isso. Por que eu vinculei a ideia de que o CLT era um lugar seguro? Né? E não é um lugar seguro. Você dentro de uma empresa, e aí olhando isso hoje como empreendedora, que você precisa fazer o seu negócio ser sustentável, fazer o seu negócio ser rentável, ser competitivo dentro do mercado. Essa é a mentalidade de qualquer empresa que lhe oferta uma vaga de trabalho. Então, isso pode ser suficiente durante um tempo, se você souber usar o que você ganha a seu favor, mas não é perene. Você não vai viver a vida toda dependendo do CLT. Há tempos atrás, pensar numa aposentadoria com o CLT era talvez, né, o único caminho que a gente entendesse como possível. Mas isso já não é mais seguro. Quem está pensando numa aposentadoria baseado no INSS, baseado no ISS, mesmo com um vínculo público, não tem mais uma garantia de qualidade de vida, né? Porque a gente está vivendo mais, tendo custos de vida que não é baixo. Se você quer qualidade de vida, você vai ter que pensar nessa longevidade também com estrutura. Então, o CLT deixou de ser aquela vida segura que a gente realmente idealizou, sonhou e manteve por muito tempo. O vínculo público da mesma forma. A gente vê a nossa relação com o trabalho cada vez mais se tornando adoecedora, porque as jornadas de trabalho são cada vez mais exaustivas. Então, isso tudo diminui a sua capacidade de viver uma liberdade financeira, viver uma liberdade, né, de se sentir plena e completa dentro daquilo que você faz. Então, essa mudança de cenário faz uma diferença quando você olha para o que é que o dinheiro está me proporcionando. O que, é que eu estou deixando de legado? Quando você tem filhos, o que, é que eu vou deixar para eles? Qual é a construção que a gente está colocando ali? Então, o que era segurança para mim deixou de ser segurança. E é nesse lugar. E para mim, o principal foi entender e tomar a decisão de que eu não precisava, eu não queria, e eu poderia escolher não voltar para o CLT, foi ter começado a minha jornada de organização financeira antes de ser desligada, né? E aí sim. Nesse quesito aí que você está falando, deixa eu abrir um parêntese aqui, que aí já fala, você já vai trazer uma fala em relação ao que a gente pensou para o virada de chave, em Uhum, relação à sua caminhada, como você está trazendo o relato. Dentro disso, os desafios, né, que marcaram a sua caminhada dentro dessa jornada, aproveite para poder trazer prazer. para a gente alguns pontos. Então, primeiro que nesse lugar, né, quando aconteceu o desligamento, e assim, eu tinha total clareza do cenário que eu estava vivendo, e você perceber que não é falta de competência, não é falta de esforço, não é falta de entrega de resultado. Né? Existe arranjos no mercado que lhe fazem, enfim, precisar escolher o processo da lucratividade, da perenidade, enfim, negócio profissional normal. Então, competência financeira, competência profissional, né, qualidade técnica não garante segurança. Esse foi o principal aprendizado. E mesmo toda a experiência que eu acumulei ao longo da vida, quando você vira uma chavinha para empreender, você precisa se colocar no lugar de aprendiz, né? Então, você reconhecer que, ok, eu tenho mais de 20 anos de trajetória de aprendizagem, mas como empresária, eu tenho competências novas que eu preciso desenvolver. Como empresária, eu preciso olhar para quem é Sheila hoje, o que Sheila tem de habilidades, como é que Sheila se porta, quais são os medos que Sheila tem, né? Quais são os talentos que Sheila tem, porque isso precisa ser reposicionado. Então, tem uma construção de identidade que precisa acontecer quando você vira a empresária, a empreendedora, a pessoa que vai fazer o recurso financeiro a seu favor. Então, isso para mim, eu acho que é um grande desafio, porque a gente não é treinado para isso. A faculdade não ensina você a empreender, né? Então, como eu lido com marketing, como eu lido com network, como eu faço
para planejar financeiramente um negócio. Então, tem uma série de novos conhecimentos e habilidades que a gente precisa voltar e se dedicar a estudar. Então, assim, a gente é um eterno Em aprendiz. relação ao seu desligamento, que você fala que foi um momento, né, que marcou, foi esse momento também decisivo para você na questão da transformação da sua carreira, da sua vida? A gente não vai. Vai, assim, a minha coisa linda, a minha virada de chave não foi exatamente em Não, função mãe. do desligamento, tá? O desligamento só acelerou o que eu já estava plantando. Então, eu já tinha esse desejo, já tinha o projeto de trabalhar com finanças e de mudar a mentalidade das pessoas com relação ao dinheiro. Isso já era um projeto existente e eu já vinha construindo essa idealização. Mas, naquele lugar de nunca chegava a hora certa, porque, né, tinha muitas coisas ainda para serem construídas. Eu vinha desenvolvendo a metodologia e aí o desligamento acelerou essa tomada de decisão. Foi a partir daquele momento que eu falei, bom, agora é o momento de dizer assim, olha, eu não vou voltar a buscar outros vínculos, né? E para mim foi a melhor decisão que eu tomei, porque isso mudou uma série de outras questões hoje, né? E alinhar os meus papéis dentro de casa, com meu esposo, com os meus filhos, e vê-los felizes da vida, porque eles diziam assim, mamãe, você está mais sorridente. Mamãe, você está mais presente. Mamãe, né? Então, tem um desafio, mas tem muitos ganhos que a gente ganha, que Verdade. vem a partir desse lugar, né? Então, eu acho que o processo de aprendizado, a insegurança de será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou deixando alguma coisa né, insegura e principalmente instável para os meus filhos? Isso foram os principais desafios que marcaram. E, de novo, me colocar naquele lugar de estou aprendendo e eu preciso entender que existe uma jornada até que esse negócio ele se estabilize, né? O investimento inicial é maior do que o retorno que você tem. E se eu medir a minha capacidade com o ganho, às vezes a gente acaba se sabotando ali, até paralisando ou desistindo, como aconteceu nas outras tentativas de empreender. Então, quando eu via que o retorno financeiro não vinha na velocidade do que eu estava investindo, estava me dedicando, eu parava. Então, assim, muitas vezes eu fiz uma renda extra com a perspectiva de empreender e desistir porque não alcancei o resultado que eu esperava naquele lugar. Só Então, uma observação aqui, Chiu, para a gente interagir com quem está. Tem um pessoal mandando mensagem. A própria Cris, né, falando aqui da sua mentalidade em relação ao que você falou, com a mentalidade, ela é importante e é da importância da gente se olhar, né, da gente se olhar. E aí liga exatamente com o que você falou e Lorena também, falando aqui da qualidade de tempo, que é o que você deu para seus filhos, o que eles sentiam falta, por mais que a gente tente fazer esse cenário ser o melhor possível, porque a gente consegue trabalhar, a gente trabalha, são vários vínculos, são várias demandas, mas também a gente reserva aquele que a gente diz o tempo de qualidade para estar com eles, para estar entregue a eles. Mas às vezes, o Lucas, e a gente, coisa de gravação casa, vida aqui de ao real. vivo, não tem condição não, viu? E aí a gente tem esse tempo se esforça para ter esse tempo de qualidade com eles, com a família, mas a gente sabe que não chega a ser a qualidade esperada, porque a gente se esforça muito, é um cansaço, e que às vezes é involuntário, não é porque a gente não quer, não é por estar ali naquele cenário, naquele momento, mas às vezes a gente precisa realmente desligar, descansar, dormir, e esse tempo de qualidade acaba sendo questionado quanto ele é de qualidade, né? Então Pois tem é. essa percepção também. Eu não sei se vocês já viveram isso, tá lá, mas assim, durante o momento que eu estava vivendo aquele ciclo, me dedicando integralmente ao trabalho, né, eu dizia, o meu tempo com os meus filhos é um tempo de qualidade. Quando eu estou com eles, é um tempo de qualidade. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar o quanto a gente está vivendo esse movimento automático. Eu me lembro quantas vezes meu esposo dizia, meu Deus, você prioriza o trabalho acima de tudo. Eu dizia, não, um absurdo você dizer isso. Então, assim, a gente não enxerga, né, que isso é uma verdade absoluta na nossa jornada.
e justamente por estar vivendo aquele ciclo automático. Então, se você vive aquele ligada no acordo, trabalho, volto para casa e canso, estou cansada e quero descansar, enfim, você nem se dá conta de que você está vivendo o que você nem sonhou, né? Nem entende que aquilo ali pode ser melhor, que a sua qualidade de vida não está sendo respeitada, que você não está se priorizando. A gente não se dá conta disso quando a gente está vivendo essa jornada exaustiva de trabalho, porque é ligar no automático mesmo, né? É aquele ciclo, né? É a não percepção. O que Cris falou ali da gente se perceber ou se olhar, a gente deleta isso aí, porque a gente não se percebe, é no automático. E quando a gente vai ver, vários eventos, várias festas, vários momentos que a gente estava ausente porque a gente estava trabalhando, porque estava cansada, porque preferiu, né, descansar um pouco, ou estava no plantão, aí já mais ligado ao pessoal da saúde. Então, realmente, é um ciclo que a gente fica e que não se percebe. E é essa liberdade que, além da liberdade financeira, a gente tem a liberdade do tempo. Eu percebo que, não sei se você também tem essa mesma sensação, mas acredito que sim. Eu percebo que o meu desligamento também ele tem pouco tempo, né? Ele tem pouco tempo. Então, eu tenho 18, hoje faz exatamente 4 meses que aconteceu o meu desligamento. E é incrível como essa administração do tempo, essa liberdade que a gente tem de poder fazer os nossos horários, porque assim, claro que empreender, ser empresário, ser dono do seu negócio, não é uma coisa que você vai dizer, ah, que lindinho ali, né? Aquela coisa, ah, é ótimo, agora é empresária e tal. É muito bom, de fato, tem seus obstáculos, mas a gente consegue fazer essa administração de tempo que você consegue estar tanto no trabalho quanto com sua família, ou priorizando aquilo que você acha que deve ser priorizado. Então, Você tem esse uma não é gestão melhor, né? a gestão melhor do tempo, não é que a gente vai trabalhar menos ou mais. Agora, também a gente gasta, digamos, eu costumo comparar as minhas 44 horas semanais, que dentro desse. Eu me sinto uma privilegiada dentro do nosso mundo de plantões da saúde, porque eu realmente só tive um vínculo, eu só tive 2 vínculos durante 6 meses, que foi uma experiência que eu fui viver para ver se como era o mundo lá fora, porque realmente foi em uma única instituição que eu passei o meu período, e como lá a gente tinha uma remuneração boa, então não adiantava, eu não tinha essa mentalidade de querer ter o dinheiro e não poder também usá-lo para poder ter o lazer, né? E o prazer também que esse dinheiro traz. Então, eu fiquei durante 6 meses só em 2 vínculos. E hoje eu percebo o quanto ainda com um vínculo só eu perdi ou deixei de viver, perdi não, deixei de viver muita coisa. Mas dentro desse cenário hoje, a gente percebe que essas 44 horas, eu particularmente, essas 44 horas semanais que a gente entrega para uma determinada instituição, se você pegar essas 44 horas semanais e entregar para aquilo que é um sonho, que é um projeto, que aí a gente vai lá para o nosso evento, o tema do nosso evento, a virada de chave, a transição de carreira. Quando você pega essas horas trabalhadas, que você entrega ela para você, para seu negócio, traz energia para isso, para aquilo que te motiva, que faz sentido para você, isso aí volta de uma forma muito mais suave e prazerosa. Essa é a minha sensação hoje, sendo dona do meu próprio negócio e sendo exclusivamente entregue a ele, né? Não sei se você tem essa percepção também. Com certeza, não tenho dúvida disso. Não só, assim, entendo que a transição de carreira para mim foi muito movida por um propósito maior, né? Então, assim, de querer. Ó a mensagem de. Essa aqui é Kellen, ou que está respondendo pelo Instituto. Eu trabalhava no SN fixo e ficava de dia com total presença, e um dia minha pequena falou que não ia ser enfermeira porque a mãe não dormia com os filhos. Isso arrasou ela. E agora imaginem se a gente acha que tá
nesse tempo de qualidade. Eu tô É ali isso aí. exclusiva. É, É exatamente isso. E aí, quando você tem esse propósito que eu ia trazer, assim, né, nesse lugar de não só de qualidade de vida, mas o que que você gera de transformação, qual é o resultado que você entrega quando você está dedicado ao seu negócio, isso muda completamente a sua relação com o dinheiro e a sua relação com a sua vida profissional, né? Então, assim, hoje eu me sinto muito mais completa quando eu faço um atendimento que a pessoa diz, meu Deus, como é que eu nunca pensei assim? Como é que eu nunca vi isso? Como é que você está trazendo uma percepção completamente diferente de tudo que eu já vi? E isso gira, né, gera uma mudança, uma transformação real na vida daquela pessoa. Isso é de coração, né? Você vive assim, meu Deus, eu preciso continuar fazendo isso porque faz toda a diferença. E é sobre isso, né? Você ter clareza do seu propósito, você saber aquilo que lhe move todos os dias, aquilo que lhe faz acordar, que lhe faz brilhar os olhos, que vai fazer com que você consiga gerenciar e estabelecer prioridades de uma outra forma. Somente depois que eu comecei essa lógica da transição, que eu tive a oportunidade de pensar em mim, né? Começar a fazer atividade física, sentir prazer em não fazer nada. Sabe aquela sensação assim de durante muito tempo você sentir culpa de você ter um momento de descanso, de falar, meu Deus, eu não posso ficar aqui parada, tem tanta coisa ali, ó, uma lista de coisas para fazer, eu estou me sentindo culpada porque eu estou ali descansando. Eu digo, hoje o ócio também é cultura, o ócio também é criativo, o ócio precisa estar presente na minha jornada. perfeito, perfeito. Eu Isso tive um faz toda a momento, diferença. o primeiro mês, né? Porque também tá tudo muito recente, mas o primeiro mês, Sheila, eu fiquei assim, eu tinha que finalizar o dia exausta, porque eu não admitia estar com a mente tranquila, descansada. Livre. Durante 18 anos de vida, você ali trabalhando, 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 e agora você está sem fazer nada. E eu ficava nesse cenário também. Digo, meu Deus do céu. E aí eu tinha que me sentir exausta para poder dizer que eu fui produtiva, porque ainda tem essa, né? A mente boicotando. E aí a gente vai aprendendo que não tem nada a ver com isso, né? Aí deixa eu lhe pedir para poder, dentro da sua fala, agora você trazer um pouquinho do que a gente vai ter lá no evento, do tema de sua apresentação. E aí você traz um pouquinho também desse tema, relevância, né? Do que você vai trazer para a gente um pouquinho. Porque quem quiser saber no profundo vai ter que ir lá, né? Dia vinte e Tenho cinco certeza que quem for não vai se arrepender, vai sair de lá com muitas percepções ampliadas. Então, o Então, que que eu falei, vou compartilhar? É exatamente como construir essa transição de carreira de forma sustentável, sem comprometer sua vida financeira, né? Porque não é, agora eu vou me jogar, vou começar a fazer tudo que eu pensei antes e ir no risco, não é? Então, existe um processo, existe um método, existe uma estratégia que você pode utilizar para fazer o exercício da transição de carreira de forma sustentável. Então, eu vou levar lá os 5 passos que eu conduzi, utilizei na minha jornada e tenho certeza que cada um vai poder também aplicar na sua própria jornada de forma prática, porque isso é libertador e é totalmente possível. Então, quem deseja empreender, quem está vivendo esse ciclo de vida automático, quem ainda não conseguiu despertar para a capacidade muito maior que a gente tem, que é muito além do CLT, quem ainda não conseguiu imaginar como vai ser sua vida aposentada, a qualidade de vida sustentada, precisa estar presente lá, porque a gente vai compartilhar bastante dessas estratégias que vão fazer a nossa vida se tornar mais leve, a nossa realidade financeira acontecer né, de uma outra forma. E quando a gente fala da relação com o dinheiro, isso reflete na nossa vida como um todo, né? Eu digo que 99% das pessoas que chegam para mim dizendo que estão com problema com o dinheiro, que tem problema com a organização financeira, eu sempre digo, o problema não é dinheiro. O dinheiro aqui é só um sintoma, né? A gente começa a entender as raízes reais dessa relação com o dinheiro. Então, você sente culpa de descansar porque precisa estar ali se sentindo exausto. Quantas vezes a gente se coloca num ciclo de autossabotagem real em função, né, dessas heranças que a gente traz da nossa infância. Então, a gente descobre a raiz desta relação, a raiz do porquê eu preciso carregar tanto esforço e eu
não consigo trazer o dinheiro da forma fluida, atrair o dinheiro. E é sobre isso que a gente vai abordar lá no Virada de Chave. E me diga aí lá, quem for, né? Eu tenho certeza que quem está aí vai estar lá com a gente. Qual a transformação que esse participante ele vai ter com. Você acha que assim, não, isso aqui vai fazer ele sentir que já passou do tempo de fazer a virada de chave? Olha, tenho certeza que eles vão sair de lá com uma outra forma de olhar para a relação com o dinheiro. Né? A gente conversou um pouquinho nos bastidores, não foi lá? Gente, é incrível, viu? Sobre como a gente não se dá conta de como a gente se esforça tanto para trazer mais, e é o contrário, na verdade, o esforço, a relação é inversa com a atração de dinheiro. Né? E isso vai mostrar que não adianta a gente trabalhar mais, querer ganhar mais, se eu não tratar a raiz deste problema, se eu não tratar a raiz do meu comportamento, se eu não buscar uma outra forma de mentalidade com relação ao dinheiro. Então, tenho certeza que todas as pessoas que se sentem cansadas de tanto trabalharem, que trabalham muito, que se esforçam muito e que não alcançam aquela vida que sonha, aquilo que deseja, precisa estar conosco, porque vai virar uma chavinha aí na mentalidade nesse lugar. Entender que construir liberdade financeira é possível. E você tem tudo e a ferramenta é você. A gente só vai se descobrir lá dentro. Então, para nosso público, dá uma dica, um conselho, uma estratégia na prática aí para eles colocarem na vida já. Já vou começar a dar minha mudança, minha virada de chave, eles aí ensaiando. É isso aí. Olha, a gente precisa entender que segurança e liberdade não competem, né? Existe uma ponte que a gente consegue fazer essa transição, principalmente, e conectar essa possibilidade, essa com tranquilidade. Né? Então, a organização financeira é uma ponte, sem dúvida, entre segurança e tranquilidade, segurança e liberdade, e existe um caminho possível para a gente construir esse lugar. Então, entender o que internamente a gente já tem para tornar isso um talento que traz prosperidade real, né? Mudar a carreira, ou construir uma nova renda, ou estabelecer uma jornada diferente nesse lugar do eu mereço, eu sou capaz e só depende de mim. Então, seja responsável pelas suas escolhas, entenda que depende de você, você tem tudo que é necessário para que a gente faça a nossa vida andar conforme a gente precisa, merece e deseja. Né? Eu acho que esse é o lugar. A chave está em entender os nossos talentos, é uma decisão. Não adiem mais essa decisão. Né? A gente começa a partir do momento que eu decido que eu mereço liberdade. Não é uma questão de sorte, é uma construção que só depende de uma escolha. Né? Tomar uma decisão, né, Sheila? Kelly disse aqui que ela fez uma constelação que a demanda era a escassez do dinheiro e a raiz estava ligada a questões emocionais com a mãe na infância. Então, na verdade, gente, o que a gente não está habituado, né? Sheila falou no início que nossa geração não foi educada em faculdade, na escola, com a gestão, a educação financeira. Mas o que essa palestra de Sheila ela traz e o que ela vai nos trazer lá no Virada de Chave é justamente uma visão de que as pessoas não desconhecem. Na verdade, desconhece esse cenário, porque nos bastidores, como a Sheila falou aqui, a gente conversou um pouquinho e eu fiquei enlouquecida para logo fazer, porque foge da visão financeira normal, como as pessoas entendem como gestão financeira. Claro que isso está associado, mas existem outros fatores que nos levam a entender melhor essa questão com o dinheiro. Então, é isso que Sheila traz com muita clareza, que eu acho que é o que a gente precisa hoje, entender
os nossos processos para que as coisas destravem, as coisas aconteçam. E só quando a gente vai buscar conhecimento, só quando a gente vai estar nesse meio, só quando a gente compartilha isso, é que a gente entende e passa a ter uma visão e uma mentalidade diferente do que a gente está acostumado. Então, assim, é o meio que nós, o nosso meio de trabalho, dependendo do que ele for, da forma que ele representa em nossas vidas, nos leva a um contexto social e financeiro. Então, por isso é que esses movimentos, eu acredito que vem em crescente o movimento em relação à parte realmente do empreendedorismo, da renda extra, do fazer esse dinheiro, vem com outro contexto de simplesmente você trabalhar para ter o dinheiro. Não é só sobre isso. Né? É, Não é só sobre é isso. tornar o dinheiro consequência, né? Você não Exatamente. corre atrás do dinheiro. Ele vem como consequência do que você transforma na sua vida, né? Quando o Kellen traz Exatamente. esse contexto da relação com a mãe, com a infância, com a constelação, tá? Dentro da Inspirar Finanças, a gente tem 3 pilares, né? A gente trabalha o autoconhecimento, que leva a entender padrões comportamentais, a sua relação desde construção de referências da infância à vida adulta, a constelação sistêmica, porque sim, a gente constrói heranças invisíveis, a gente combinados com a nossa vida, né, as nossas gerações passadas, e isso não é consciente, e as estratégias de educação financeira, assim, diferente de todos os planejadores financeiros, de players do mercado de finanças, a gente não começa a olhar pelo número, pela planilha, pelo dinheiro. Né? A gente vai buscar essa raiz primeiro começando com o autoconhecimento e a constelação sistêmica para poder desbloquear esses padrões que não são visíveis, que são inconscientes, a gente que mantém a nossa forma de se posicionar na vida como uma herança invisível que a gente carrega, né? Então, sim, o contexto familiar faz toda a diferença, mas eu preciso dizer, sabe, lá que assim, a gente tem total capacidade de romper padrões, de romper ciclos, de não repetir questões que vieram da nossa vida familiar, né? Eu vi meus pais construírem patrimônio e perderem patrimônio na mesma velocidade. Tá? E isso eu não preciso repetir. Se eu tiver consciência de quais são os meus talentos, de quais são os meus objetivos, do que eu preciso colocar a meu favor, do que vai me mover em direção a um lugar completamente diferente desse. Então a gente é capaz de romper ciclos, a gente é capaz de ser protagonista da nossa própria vida e fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor e não o inverso. E é sobre isso, tá? É sobre a gente despertar esse olhar por uma outra forma de entender a relação com o dinheiro, trazendo ele como consequência, não como foco. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. E Perfeito. você? E você que está aí? Você trabalha só para É isso ganhar o aí. dinheiro, ter o dinheiro? Tem aí a Belos dando palminhas. Essa aí é Jamile, ela tá nessa fase aí de transição, de se é agora, se não é agora. Ela tem assim uns doces incríveis, é uma parceira nossa também. Trabalha assim divinamente, Sheila. E eu fico futucando ela ali, né, para poder. Inclusive, vai estar no nosso evento com o Coffee Break. E Uau, minha gente, a Belos Confeitaria segue lá os bolos dela, os doces, os sequilhos maravilhosos. Já tô fazendo um merchan aqui, né? Tô fazendo um merchan aqui, mas é para falar dessa transição dela, que tem um talento, gosta, mas ainda tá com a questão dessa transição, se é o momento, se é a hora, porque a gente fica buscando sempre o momento ideal, né? A gente isso. sempre está buscando quando é o momento. E aí, às vezes, a gente vai postergando o sonho, deixando para lá, e aí não realiza o nosso sonho, né? De tirar do papel. Porque o meu, por exemplo, foi na faculdade. Na época da Pois faculdade foi que é. eu sonhei ter minha empresa de home care. Então, deixa eu abrir um parênteses aqui também para poder falar com o Gil. Foi minha dupla aí durante muito tempo. Antônio Gil, obrigada, meu amigo, pela presença aí. Ele também compartilhou a live no card, no perfil dele. Várias pessoas que vêm nos apoiando, né, Gil? E ele era minha dupla de plantão e eu conversava muito, né, com ele sobre esse contexto da Matos. E ele sempre falava, não, vai ser um sucesso, você vai ver e tal, aquela coisa toda. E também
tem uma visão empreendedora. Quero você lá no nosso evento, viu, Gil? Porque você tem uma visão empreendedora. Já mexe com finanças, já me deu vários conselhos, Sheilinha. Que Vários conselhos, ótimo. indicação de livro na época para sair desse entrave financeiro, para poder investir. Então, assim, tem muitas pessoas que têm muitos talentos e que às vezes estão barradas, né, por um contexto. Claro que não é simples você chegar, vou largar, não. Claro, existe todo um olhar, como a gente Caminho. estava conversando naquele dia, né? Se existe essa condição financeira para você dar esse start, para você seguir. Então, tem tudo isso. E a gente vai encontrar nessa palestra lá de Sheila, minha gente. Vai ser incrível. Eu estou na expectativa dessa palestra, viu, dona Sheila? Estaremos É... lá. Não, e Sheila, fala aí engraçado, pra gente. eu Tá, só cara. queria, né, trazer que você Claro. trouxe de Gil como exemplo, é que assim, esse lugar do medo, né, foi uma das coisas que me travou por muito tempo. Então, o meu projeto de trabalhar com finanças e finanças comportamentais já estava escrito lá desde 2018, gente. Então, assim, foram mais de quase 10 anos para ele realmente sair do papel. Então, assim, não há hora certa. É uma tomada de decisão mesmo, Gil. Você vai estar no lugar certo. É quando a gente se conecta com pessoas que têm propósitos que parecem com os nossos, que pensam da mesma forma, que vão compartilhar seus caminhos. Essa trajetória ela fica muito mais simples e muito mais fluida. E você entende que é possível. E a gente ganha coragem todos os dias, né? Ontem, Cris falou das parcerias dela ao longo da jornada do empreender, as sociedades que foram feitas, desfeitas e agora construídas. E esse é um outro ponto também. Então, vi Manu entrando aqui. Manu hoje é minha sócia, é quem trabalha com a constelação sistêmica dentro da Inspirar Finanças. E eu digo que é meu chaveirinho, minha duplinha, que faz Quer com que a chamar gente ela, se Sheila, motive. para falar alguma coisa, para gente pra participar também rapidinho? A gente tem pouco tempo aí para não. Mas se ela quiser dar um oi aí pra gente, ela quiser dar uma Será, palavrinha. Não sei se ela Laura? está preparada, não sei se ela se preparou Pois para isso, né? Você quer ao vivo. é, ao vivo. É ao vivo. Vamos poupá-la. Eu acho que ela está no momento de organizar a viagem que ela vai fazer amanhã de Ah, férias com os filhos. então Mas ela vai pronto. estar conosco no evento, vocês vão conhecê-la. Ela está sempre Pronto. presente lá no perfil da Inspirar Finanças. Então, quem não segue Inspirar Finanças, aproveita essa oportunidade de esteja lá conosco. A gente sempre tem publicado algumas dicas e tem compartilhado um pouco da nossa metodologia, da forma como a gente lida e vê essa relação com o dinheiro. No dia 9 de julho, eu vou convidá-los para estar presente numa aula gratuita que a gente vai fazer falando sobre. Eita, maravilha. É isso aí, a gente vai falar sobre a nossa metodologia propriamente dita, né? O código da liberdade financeira. A gente vai trazer como a gente constrói, como a gente destrava essa prosperidade na nossa vida, utilizando a ferramenta da Inspirar Finanças. E vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês lá. Tem, Regiane tá falando aí, Regiane também é uma parceira nossa, nutricionista de mão cheia, tá aí é, brilhando também nas redes sociais, trazendo um trabalho incrível e também nos seus atendimentos. Aí ela tá falando justamente que o ponto é esse medo de arriscar, né? Não saber como investir, versus não saber como investir. Então, esse é um entrave de muita gente, de muita gente. E é isso aí. Na verdade, a gente trabalha com o não risco, tá? É entender exatamente a estratégia para que a gente faça um investimento com segurança, com clareza. E assim, eu vou dizer que no mercado financeiro, aquele monte de letrinhas só fazem confundir a nossa cabeça. Não é essa a linha que a gente atua. Então, é praticidade, objetividade. Eu tenho aí uma direção clara para que você esqueça o risco. Você faça um processo de investir com segurança, com clareza. E assim, já arrisquei muito e não é o caminho, né? Como eu comentei para vocês, day trade, swing trade, a vida era assim, de hoje eu ganho muito, amanhã eu perco bastante. E não é essa a linha de trabalho que a gente atua, justamente porque a gente precisa sim de segurança, né? E é uma premissa, é uma das premissas. Como eu disse a vocês, segurança e liberdade financeira precisam andar juntas e não competir uma com a outra. Não é o risco. Então é 9 de julho, Sheila, o evento. 9 de julho vai ser uma aula ao vivo, online, que a gente vai estar divulgando já já lá no nosso canal da Inspirar Finanças. Perfeito. Qual, você já tem o horário, Sheila? Não, 20 horas. 20 horas. Então, gente, já segue
lá, mas quem não segue ainda, Inspirar, para poder participar desse evento, porque o que elas trazem é completamente diferente do que todo mundo está acostumado a ouvir. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca ouviram falar de finanças como Sheila vai trazer, porque é outra linha de, de estratégia para poder você conseguir alcançar com sem arriscar. Aí, Regiane, que trouxe essa questão do risco, né? Ela traz justamente, foi o que a gente estava conversando no dia até que eu postei brincando, que a gente chegou, eu postei a fotinha da gente conversando no carro sobre como seria, né, o conteúdo e tudo mais. Ela foi trazendo algumas coisas que é de impressionar. Então, realmente vale a pena participar dessa aula. Aí você compartilha, eu vou poder compartilhar no perfil também depois para quem segue a gente e participar, porque já vai com a mentalidade já preparada aí, né? Estamos aí também com Diana. Diana, minha amiga linda, querida também. Me conhece aí da época de colégio. Tem gente que Oh, que segue, lindo. tem gente que segue a gente e apoia, assim, pessoas que conhecem a nossa história realmente, né? Que são histórias que às vezes são improváveis. A minha eu vou levar para o Virada de Chave. É uma história meio improvável, porque do cenário que eu saí, a bondade de Deus chegou na minha vida aos 18 anos, então foi minha grande virada de chave. Eita, Anidade, criança, essa que entrou aí agora. Conheci criança, foi da minha infância, já não foi nem da época de escola, foi na minha infância. Então, realmente, eu digo que minha principal virada de chave foi aos 18 anos de idade, quando eu realmente decidi seguir com a minha crença, e independe do que cada um aqui acredita, mas para mim foi a maior virada de chave da minha vida, e foi de lá que veio essa trajetória, e os insights, e as coisas, e os sonhos, os projetos. Então, acredito que virada de chave, ela vem para poder conectar essas histórias e trazer a realidade, porque às vezes a gente conversa muito com Rejane, ela está sendo meu projeto piloto de mentoria. Eu até postei ontem, porque são muitos medos, inquietações, questionamentos, e aí eu falava, ela buscando a perfeição no sentido do perfeccionismo mesmo, porque ela é maravilhosa, ela faz com muito cuidado as coisas dela. E isso era uma dificuldade que ela estava tendo para poder deslanchar nos negócios. E aí eu vim trazendo para ela com leveza, né? Como é que você faz a coisa com leveza, porque às vezes é aquela coisa, né? A dificuldade de gravar um vídeo, falar nas redes sociais, fazer um post, ser aprovado, não ser aprovado, é bom, não é? Precificar, o preço, né? Trazer todo esse contexto Uhum. do empreendedorismo de forma física, né? Então, assim, a gente traz uma proposta muito leve, que é possível fazer com tranquilidade, é possível fazer com responsabilidade, sabendo que o que eu tenho já ajuda a fazer, o que não preciso estar buscando grandes recursos para poder começar. Começar e seguindo. O recurso vai vindo, porque é o universo, né? É o universo. Você vai, você bota o pé, a mão de Deus, para quem acredita, a energia para quem acredita, e aí você vai indo. Quando você vai, retorna. Eu acredito que na semente que você planta, né? Se você plantar laranja, você não vai colher milho. Isso aí. Então, é realmente a lei da semeadura. Então, é perfeito. A gente já está indo aí para o final da nossa live. Eu queria pedir a Sheila para poder falar para a gente o que significa a virada de chave para você, Sheila. E aí você traz suas considerações. Já falou do projeto da aula. Se você quiser também trazer mais alguma coisa sobre a Inspirar e finaliza a sua parte, sua participação. Eu já te agradeço, eu já finalizo a minha parte, já te agradecendo por esse privilégio de estar com você aqui e no nosso evento Virada de Chave. Realmente escolhi as pessoas a dedo, com o coração, que está conectado com o meu, com a mesma proposta. Eu acredito muito nisso, nessas conexões de propósito. Acredito que Deus ele une propósitos. E estou muito feliz em estar fazendo essa parceria com você. Quero agradecer quem participou da live, quem está com a gente, quem ficou aí apoiando. A gente não está aqui contando com uma live bombástica, não. É para trazer, para compartilhar, para divulgar,
para fazer realmente acontecer esse evento e para a gente ir mostrando realmente qual é a nossa proposta. Quero falar só em relação aos nossos patrocinadores, estamos com um projeto de patrocínio. Se você quiser patrocinar nosso evento, fala comigo no direct, entra no grupo VIP. Ainda estamos no primeiro lote, o primeiro lote está maravilhoso. Já temos o local do evento. Deixa eu te falar, Sheila, Eu estou curiosa. eu tinha guardado para poder falar na live hoje, gente. Vai ser no Trade Center, ali do lado do Shopping Sumaré, localização maravilhosa, o auditório lindo, tá tudo bem assim, novinho, arrumado, vai ser maravilhoso. E estamos conseguindo uma parceria com o estacionamento para poder ser taxa única no dia. Uau. Então, vamos poder estacionar e sem ficar contando, preocupado com as horas, né, que vai ficar. Então, a gente vai fechar também um valor lá de estacionamento para as pessoas que estão indo de carro. E é isso. Finalize aí, minha amiga. Muito obrigada. Eu achei que tivesse uma palavra-chave hoje também. Socorro! Ainda bem. Deixa eu dizer logo a palavra-chave que aí você finaliza. Nossa palavra-chave hoje, para o nosso patrocínio lindo, maravilhoso, dos nossos amigos que são conhecidos como Tiago e Tiaguinho, né? Mas eles estão com a proposta da Magics Tutorial. Segue eles lá no Instagram. Eles liberaram dois cursos de ventilação mecânica para quem está, né, participando da live hoje. A gente vai fazer Descomplicando a Ventilação Mecânica. Sorteio para. Serão dois cursos. Lá no nosso evento também vai ter mais, mas aqui na nossa live vai ser dois. E a nossa palavra-chave é finanças. Muito bem. Amém. Eu vou aproveitar então, vou deixar aqui também, olha, para todo mundo desejar estar presente, porque lá também eu vou sortear um atendimento da Inspirar Finanças, com aquela visão, aquele resultado que você viu que é transformador, traz você de frente do espelho, essa é a realidade, você começa a se enxergar. Então, a Regiane colocou aí a questão de alguns arriscam demais, outros seguram demais. Eu vou dizer que eu consigo enxergar exatamente qual é o perfil de cada um desses. Quem está buscando perfeição excessivamente, quem está se paralisando porque está esperando o momento certo. E tem uma razão de ser para tudo isso, e tem uma forma da gente também colocar esses traços, né, no nosso perfil comportamental a nosso favor. Então, buscar a perfeição não é errado, não é equívoco, a gente precisa medir e colocar ele no momento certo, na medida certa. Buscar seguranças não é errado, não é ruim, mas tudo tem uma medida para que isso aconteça, tá? Então, para mim, virada de chave é justamente você ampliar a sua percepção, é aquele momento de mudei o mindset, a mentalidade, estou trazendo uma lógica nova para a minha forma de vida, para o meu propósito, é conectar desejo com propósito. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando a gente fala de virada de chave, a gente vive ciclos na vida, então muitas viradas de chave a gente vai viver e precisa estar preparado para isso. Basta estar receptivo para esse momento, para essas conexões, né? Então, energia positiva sempre, e é isso que eu vou estar desejando e levando para o nosso grande evento. Feliz demais com essa oportunidade lá. E espero que cada um que esteja aqui conosco esteja presente lá, que a gente vai afinar cada vez mais propósito, finanças, comportamento, autoconhecimento e virada de chave. Perfeito. Minha gente, só que eu acabei não falando que precisa estar no nosso grupo VIP. E aí vai falar, escrever lá, quem está na live, escreve lá no grupo VIP, Finanças, que Luiz vai pegar por ordem o nome, vai fazer o sorteio e amanhã a gente revela as pessoas que ganharam esses cursos, tá bom? Obrigada, Sheilinha. Um beijo. Boa noite, Beijo, gente. Obrigada gente. pela paciência.